Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós temos esse canal aqui para levar a você uma mensagem da Bíblia todos os dias. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, do verso 31 ao 33. E nós vamos, ao final dessa mensagem, realizar um clamor, o clamor do ponto final. Nós vamos durante essa semana realizar um clamor todos os dias para declarar que haja um ponto final daquele sofrimento, daquela dor que tem afligido o seu coração. Assim como aquela mulher que tinha hemorragia, lembra? Que ela tocou nas vestiduras do Senhor e houve um ponto final naquela dor, naquele sofrimento. Mudou, ela foi curada. Eu não sei qual seja a situação que você está passando, mas eu sei que Deus, o Senhor, Ele pode e Ele quer que haja um ponto final nessa situação. Então, prepare o copo com a água, porque no final dessa mensagem nós vamos fazer esse clamor em favor da sua vida e se você conhece alguma pessoa que tem sofrido há muito tempo, com muitos problemas na sua vida, você pode compartilhar essa mensagem com ela. Olha, vai ter a oração do ponto final e você vai participar e essa pessoa vai participar também, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, é fácil, é só apertar aquele botãozinho que diz aí do ladinho, que diz inscreva-se e deixe o seu like. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê a direção aqui na leitura da sua palavra. Pai querido e amado, pedimos a direção do Teu Espírito na leitura dessa mensagem. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Bom, Jesus, ele está aqui pela primeira vez falando sobre o que ele viria fazer, qual seria a sua missão, qual era a vontade do Pai. A vontade de Deus Pai era essa. Aquele momento estava chegando, o momento crucial, o momento mais importante, o momento em que ele seria, como ele próprio diz aqui nas suas palavras, em que ele seria, em que ele ia sofrer, o momento em que ele iria ser rejeitado e morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Porém, esta não era a expectativa dos discípulos. Os discípulos, assim como o povo, eles tinham a expectativa de um Messias que trouxesse livramento para Israel, que reinasse ali em Israel, que restaurasse o reino de Israel. E os discípulos que tinham renunciado muitas coisas para estar com o Senhor Jesus, tinham essa expectativa. E como essa foi a primeira de 3 vezes nesse evangelho que Jesus fala da sua sofrimento, rejeição e morte e ressurreição, isso pegou os discípulos certamente de surpresa, eles não esperavam por isso. E a palavra que eu quero deixar para o seu e para o meu coração nesse dia de hoje é isso. O Senhor, querido, Ele não veio para satisfazer as expectativas do nosso coração. Muitas vezes Ele vai frustrar as nossas expectativas. Se você observar na sua fé cristã, se eu observar ao longo da minha caminhada cristã,
não foram poucas as vezes em que o Senhor frustrou aquilo que eu pensei que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro. Agora, o Senhor, Ele não está preocupado em satisfazer as expectativas das pessoas, Ele está preocupado em satisfazer a vontade do Pai. O que Ele está falando ali de sofrimento, de rejeição, de morte e ressurreição, Ele está falando dentro da vontade de Deus Pai. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Quando Ele repreende a Pedro, dizendo: arreda de Satanás, não cogitas nas coisas de Deus, mas nas dos homens, Ele está falando disso. O cogitar das coisas dos homens os homens estão dispostos a obedecer, a servir, a fazer de tudo possível para estar num lugar de conforto, num lugar de prazer, de conforto. O homem está disposto a isso. Mas normalmente a gente não está programado, preparado para o sofrimento, para a dor, para a rejeição. E muitas vezes, nós vamos ser levados para situações aonde vamos enfrentar esse sofrimento, essa rejeição, essas situações indesejáveis. E ali nós vamos ter que fazer uma escolha, e que a nossa escolha, ela seja a escolha que Jesus fez. Qual foi a escolha de Jesus? Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da rejeição, mesmo diante da morte, Ele escolheu permanecer no centro da vontade de Deus. E às vezes fazer a vontade de Deus vai nos levar para situações de sofrimento. Mas nós precisamos entender a verdade mais importante, que Deus é amor, que Deus nos ama e que mesmo quando Ele permite o sofrimento, a dor ou até mesmo a rejeição, se nós escolhemos permanecer na vontade dEle, vai dar tudo certo. Então vamos guardar essa verdade no nosso coração, porque a natureza do homem é essa, é procurar o ambiente confortável, é procurar o ambiente mais fácil. A gente faz escolhas, escolhas que nos levem para lugares mais tranquilos. E às vezes o próprio Deus nos leva para os lugares mais difíceis. Você pode observar que quando a gente mora perto de pessoas que são conflitivas, quando trabalha perto de pessoas que são conflitivas, a gente procura o quê? Eu quero mudar daquele lugar, eu quero sair daquele ambiente. Não é isso? Por quê? Porque a natureza do homem é procurar o caminho mais fácil. Por isso que Jesus fala: você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, porque no fundo, o que Pedro estava preocupado não era com o bem-estar de Jesus, era com o seu próprio bem-estar. Ele não conseguia entender que agora, no momento em que ele estava para ser proclamado rei, ele escolhe o sofrimento. Ou seja, ele não entende que benefício pode haver nele sofrer, ser rejeitado, morrer. Ele não entende, porque o homem não entende isso, o ser humano não entende, o natural não entende isso. Então, o cogitar das coisas dos homens é isso, é você não entender os caminhos de Deus, querido, não entender que muitas vezes o sofrimento é o que vai nos levar para o caminho certo. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, tá? Não vamos cogitar das coisas dos homens, vamos cogitar das coisas do alto, das coisas de Deus. Amém? E eu quero agora que você prepare o seu coração, porque nós vamos fazer hoje o clamor, nessa semana, do ponto final. Então eu quero que você prepare aí o seu copo com água, assim como eu já tenho aqui o meu copo com água preparado, e nós vamos declarar. Eu não sei qual seja a sua situação, mas um ponto final será dado nessa situação que você está vivendo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu não sei qual seja a dificuldade que essa pessoa está passando. Talvez ela está passando por uma dificuldade financeira terrível, terrível. Ela precisa de um livramento financeiro, uma dívida, um dinheiro que ela tem para receber. E o meu clamor, Pai, em nome de Jesus, é para que o Senhor toque e mude essa situação.
Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão doentes com câncer, com artroses, artrites, com dores, e eu declaro que haja agora um ponto final nessa doença, um ponto final nessa situação de miséria, de desemprego, de dívida, em nome de Jesus, que haja um ponto final naquele que tem um problema com o marido, com o filho, a droga, o vício, esse espírito, essa força maligna, seja agora repreendido em nome de Jesus. Eu digo agora, as forças espirituais do mal saiam desta vida agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, eu te peço, coloca virtudes do teu poder nesta água, e que pela fé, quando ela beber dessa água, ela vai procurar essa dor, não vai encontrar mais. O médico vai fazer o exame, não vai encontrar mais essa doença. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Meu irmão, receba a vitória, beba da água e agora, que haja um ponto final nessa dor, nesse sofrimento. Graças a Deus. Olha, toda essa semana nós vamos fazer o clamor do ponto final, tá? Deus abençoe.